Joaquim Salvador Labado Terrón. Falando o nome dele assim, pode ser que poucas pessoas reconheçam. O apelido dele, Quino, já faz dele um pouquinho mais famoso, mas ainda assim pode ter algumas pessoas que não vão reconhecê-lo. Então eu vou deixar aqui o nome da sua principal criação, seu principal personagem, a Mafalda. Esse vídeo é uma homenagem para esse grande cartunista, desenhista e criador de histórias em quadrinhos que fez da sua arte uma forma de criticar as desigualdades e tentar transformar o mundo. O Joaquim, mais conhecido pelo apelido Quino, nasceu em Mendoza, na Argentina, no dia 17 de julho de 1932. Desde pequeno ele recebeu esse apelido para diferenciá-lo do seu tio, que também tinha o mesmo nome e acabou sendo um dos seus grandes incentivadores. Ele era filho de imigrantes espanhóis da região da Andaluzia e ficou órfão de pai e mãe ainda muito jovem. E por ter uma grande vocação para o desenho, quando ele terminou a escola primária, se matriculou na Escola de Belas Artes. Mas um ano depois, em 1949, ele resolveu abandonar o curso e se dedicar exclusivamente ao desenho de quadrinhos e humor gráfico, que era o que ele gostava. Depois de várias tentativas, em 1954 ele vendeu o primeiro desenho dele para um jornal argentino. Mas a presença regular de publicação nesses periódicos ela só aconteceu depois de 3 anos de muitas tentativas. Foi então que em 1963 ele lançou o primeiro livro humorístico dele, intitulado Mundo Quino. E é em 64 que ocorreu a publicação do primeiro desenho da personagem mais famosa dele, a Mafalda. Só que a história dessa jovem, bem crítica e questionadora, ela não começa necessariamente nessa data. A Mafalda foi criada inicialmente para um comercial de uma empresa de eletrodomésticos. Assim, ela nasceu efetivamente no ano de 1962. A ideia era que o cartunista criasse tirinhas de jornais para a fábrica Mansfield, que divulgasse os produtos da empresa de uma maneira subliminar, embutido na narrativa que ele fizesse. O projeto não foi para frente, acabou sendo interrompido, e depois de não ser usada para a propaganda da empresa, a nossa simpática Mafalda ela foi oferecida ao Diário Clarim, que é o jornal de maior circulação na Argentina. Só que ainda assim ela ficou parada durante 2 anos e o contrato foi rompido. E então, em 1964, a criação do Quino ganhou vida efetivamente quando ela foi publicada na revista Primeira Plana. E em pouco tempo a Mafalda caiu no gosto do público e se tornou um ícone mundial. Com a personalidade questionadora, ela conquistou efetivamente o mundo. Ela era filosófica, uma garota de 6 anos que amava os Beatles, odiava sopa e queria mudar o mundo, contestava as injustiças e os absurdos da sociedade. Ao longo dos poucos mais de 10 anos em que teve suas histórias contadas, a personagem debateu diversos temas como liberdade, a desigualdade social, opressão, organização política, feminismo, direitos humanos, dentre tantos outros. São temas muito presentes na sociedade argentina e na América Latina de uma maneira geral, tanto na época como atualmente. Assim, a Mafalda ela foi na realidade a expressão da genialidade desse argentino que buscou por meio da arte e dos desenhos transformar o mundo na medida do possível. Os desafios não foram poucos, o Quino decidiu deixar de escrevê-la em 1973 e durante a ditadura militar argentina ele se exilou em Milão. E ele só retornou para a Argentina em 1982, com o fim do período ditatorial. O Quino continuou se dedicando aos quadrinhos com o mesmo tom crítico e ao longo de toda a vida ele acompanhou a personagem dele se tornar um dos maiores sucessos mundiais e da língua espanhola principalmente. Ela foi traduzida para mais de 30 idiomas e virou filme no ano de 1982. Nesse meio tempo, ele desenhou a Mafalda mais algumas vezes, como em 1976, na campanha da Unicef, que ele ilustrou a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Ao longo da carreira dele, ele ganhou mais de 20 prêmios, entre Doutor Honoris Causa, Desenhista do Ano, Cidadão Ilustre, homenagens em praças, filmes, Palma de Ouro, entre tantos outros. O trabalho dele pós-Mafalda, ainda que não seja tão conhecido, consolidou ele como um dos mais brilhantes artistas gráficos argentinos. Ele seguiu trabalhando com humor, que já vinha fazendo mesmo antes dele criar a Mafalda, e por meio de seus cartoons, histórias e desenhos gráficos, que com pouca palavra ou nenhuma às vezes, consegue desconcertar, faz rir e provoca o leitor sobre temas urgentes e muito sensíveis. Nós ficamos aqui com essa homenagem com a certeza de que os seus desenhos, suas criações e críticas, ainda que sejam datadas de 40, 50 anos atrás, elas se fazem universais, presentes e permanentes. E o próprio Quino, ao comentar uma de suas tiras em uma entrevista,
Ele diz que infelizmente parece que o tempo não passou para Mafalda, para as criações dele, porque os problemas são os mesmos ou às vezes até um pouco pior na realidade. E ele acha que a Mafalda ela teria as mesmas opiniões de antes, porque ele dizia que relia as tiras deles e parece que ela foi desenhada naquele mesmo dia. E com essa opinião dele, eu acho que nós podemos fazer do Quênio da Mafalda resistência, da mesma maneira com a qual ele criou a própria Mafalda e todas as suas tiras. O meu nome é Lucas Calil, eu sou geógrafo e mestrando em geografia pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, e essa é uma pequena contribuição ao Educa Periferia. Um abraço.